Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre a terceira parte do curso, né, ou das bate-papos sobre gestão financeira, sobretudo focado em pequenas e médias empresas, que são empresas que têm pequenas estruturas, mas que precisam organizar suas finanças para que a empresa seja saudável. É importante a gente dizer, antes de começar a nossa conversa de hoje, que a gente já está na terceira etapa, né, desse tema, e é importante assistir as duas etapas anteriores, né? Tem 2 vídeos anteriores, eles foram gravados, quem não pôde assistir online, eles estão disponibilizados no nosso site, e é importante assisti-los porque ali estão conceitos teóricos que sustentam tudo aquilo que a gente está falando, que mostram a importância de pontos que a gente deve observar, que mostram pontos que a gente não deve cometer, né? Então, é importante a gente assistir para a gente entender como a gente deve, na prática, organizar essa gestão financeira e, sobretudo, como analisar, enxergar se a nossa empresa está saudável ou não. Então, é importante assistirem essas duas conversas que estão gravadas, né, em duas áudios anteriores. Na áudio de hoje, a gente vai focar na prática. Então, como nas duas aulas a gente colocou pontos teóricos para sustentar o que a gente vai falar hoje, então, a questão de hoje se trata de, na prática, como eu vou fazer essa gestão financeira acontecer. Por isso, a gente começa com essa pergunta. Quais são os procedimentos práticos, né? Quais os procedimentos práticos são necessários para eu ter uma gestão financeira eficaz? Então, hoje a gente vai tentar responder essa pergunta com pontos práticos, ou seja, para eu saber, no meu dia a dia, como proceder para eu ter uma gestão financeira eficaz. Então, é isso que a gente vai buscar responder hoje. Bom, primeiro ponto seria elaborar um orçamento mensal e também, se possível, anual, fazendo nesse orçamento as previsões mais reais possíveis. Então, o orçamento, eu estou fazendo uma previsão daquilo que ainda vai acontecer. Então, exemplo, nós estamos aqui no finalzinho de novembro. Então, dezembro vai começar aí na segunda-feira. Ok. Então, o que vai acontecer em dezembro na minha empresa, em termos de receita, em termos de despesas? O que vai acontecer? Então, eu posso fazer uma previsão. Então, porque dezembro ainda nem chegou, dezembro ainda não aconteceu, mas eu posso prever aquilo que deve acontecer em termos de receita e deve acontecer em termos de despesa. E, inclusive, que é o segundo item, em termos, que é o orçamento de caixa, é o que vai entrar no meu caixa e o que vai sair. Por quê? O que eu vou vender, necessariamente, não significa que eu vou entrar, porque eu posso vender a prazo e não receber em dezembro, receber em janeiro, fevereiro. E também em dezembro, eu vou receber, provavelmente, valores que eu vendi em outubro, em novembro. Então, são 2 relatórios. Um é o orçamento geral, que significa as minhas receitas prováveis e todas as minhas despesas prováveis. E o outro é o orçamento de caixa, que é aquilo que vai entrar no meu caixa e que vai sair do meu caixa. Então, com isso, eu tenho se eu fizer isso de uma forma bem realista, eu vou ter uma noção de como será o resultado do meu dezembro, né, em termos de receita menos as minhas despesas, e também vou ter já uma previsão de como vai ser o meu fluxo de caixa, ou seja, quanto que vai entrar e quanto que vai sair efetivamente no meu caixa no mês de dezembro. O que isso é importante? É importante porque eu já trabalho com uma expectativa do que provavelmente vai acontecer. A intenção disso não é acertar na mosca, né? Olha, acertei até os centavos. Não. É óbvio que a gente,
dificilmente vai conseguir acertar na mosca, mas é a gente ter uma noção muito próxima daquilo que vai acontecer para a gente se preparar, né? Se o que vai entrar de dinheiro vai ser suficiente para eu pagar meus compromissos, se eu já tenho que me preocupar em captar algum recurso para completar aquilo que eu preciso pagar, ou se eu posso já pensar em investimentos, porque aquilo que eu vou captar vai pagar e vai me sobrar dinheiro. E por isso que é importante que isso seja feito real. E como é que eu faço isso de uma maneira real? Me baseando em meses e períodos anteriores. Então, ou seja, se é dezembro, como é que foi a minha receita dezembro do ano passado? Como é que foi a minha receita nos últimos 3 meses? Então, eu vou me basear em meses ou períodos em que já aconteceu receita, já aconteceu despesa, para eu fazer uma projeção o mais real possível do que pode acontecer no próximo mês, no nosso exemplo que a gente está citando aqui, dezembro. Então, por isso que é importante que ela seja bastante fundamentada, apoiada em períodos anteriores que as coisas já aconteceram, e o mais realista possível, para que ela realmente signifique alguma coisa para a gente em termos de tomada de decisão. E não fazer uma previsão, por exemplo, de que vai entrar 1 milhão e, na verdade, a gente sabe que se entrar 500 mil é muito. Então, essa previsão não ajuda nada. Então, quanto mais ela for próxima da realidade, mais ela nos ajudará na tomada de decisão. Então, na prática, o que é importante que as empresas façam? Esses 2 relatórios. Isso, geralmente, você pode fazer uma planilha de Excel, mas, geralmente, os sistemas que a gente tem, que são os sistemas gerenciais, onde você controla contas a pagar, receber, estoque, eles devem ter essa possibilidade de elaborar lá o orçamento, né? Eles geralmente têm isso disponível. Então, se tiver, melhor ainda, porque quanto mais informatizado, melhor, mais seguro. Então, o importante, já de pronto, vou começar o meu mês. Então, agora, estamos no finalzinho, 27 de novembro. Então, dezembro. Vou começar dezembro agora, nos próximos dias. Então, já faço um orçamento prevendo qual vai ser a minha receita de dezembro e quais serão as minhas despesas e o total dessas despesas em dezembro. É o primeiro relatório. Segundo relatório, qual é a minha expectativa de entrada de dinheiro em caixa, efetivamente, em dezembro, e a saída, meus pagamentos. Então, para eu saber como é que vai ser a previsão do fluxo de caixa do mês de dezembro. E a gente está se aproximando de 2020. Então, eu posso fazer também uma projeção já para o ano de 2020, para a gente ter uma noção. Muitas vezes a gente vai ter que ajustar ao longo do ano, porque coisas vão acontecendo, é dinâmico, mas pelo menos a gente já tem um ponto de partida. Então, esses 2 relatórios são fundamentais, importantes, para que você não seja pego de surpresa, para que você já tenha pelo menos uma noção do que está por vir. Ok. Dito isso, nós temos um outro relatório que faz parte da gestão financeira, que é o fluxo de caixa, que aí é efetivamente o registro e o controle daquilo que de verdade está entrando e saindo mês a mês. Então, nos 2 primeiros que a gente falou, nós estamos falando de um futuro, né, de algo que ainda vai acontecer. No terceiro, a gente já está falando de algo que está acontecendo. Então, aí no nosso exemplo, seguindo por ele, nós vamos imaginar que dezembro já chegou, nós já estamos em dezembro. Então, aí eu vou registrando diariamente quanto que está entrando de dinheiro, né, e quanto está saindo de dinheiro, quanto que eu estou tendo que desembolsar para pagamentos. E vou fazendo a puxada de saldo, né? Eu comecei, por exemplo, o mês com 50 mil, já entrou 100, paguei 110, está me sobrando 40, e assim diariamente, né? Eu vou registrando o que está entrando, registrando o que está saindo, e o saldo que está ficando no final de cada dia. Então, esse é o fluxo de caixa. Todos os softwares têm esse relatório. Então, é fundamental, porque aí você vai
efetivamente registrando aquilo que você fez a previsão no orçamento, para ir conferindo se esse orçamento, essa previsão está se concretizando, se não está, o que está modificando, para você ir fazendo os ajustes e tomando as medidas necessárias para que você não tenha, por exemplo, custo financeiro, porque tem que correr fazer um empréstimo a toque de caixa e pagar juros caros. Então, o registrar o fluxo de caixa é importante. Às vezes, pessoas podem falar, mas isso é óbvio, mas é comum a gente conversar com empresários e eles não têm esse registro. E a gente pergunta, mas quanto que você vendeu no mês? Quanto que entrou no teu caixa? Não sei. Quanto que saiu? Também não sei. Então, aí fica difícil a pessoa antever e tomar medidas para que ela possa minimizar o custo de uma falta de dinheiro em caixa, por exemplo. Então, é fundamental esse relatório, que é o registro efetivo de tudo que está acontecendo em termos de fluxo de caixa, ou seja, de tudo que está entrando e saindo de dinheiro no seu caixa. E esse registro precisa ser diário, né? Precisa estar muito bem atualizado, né? Para que você tenha na sua mão a posição do teu fluxo de caixa. Então, esse é o terceiro relatório importante. Porque todos esses relatórios, eles isoladamente, eles podem não significar nada. Mas na hora que você faz a relação entre eles, aí você vai ter a posição financeira da sua empresa na mão. Você vai ter a previsão do que ia acontecer, você tem o controle do que está acontecendo, daquilo que você previu, e daquilo que você pode modificar. Então, a relação desses relatórios que faz você ter a gestão financeira na mão da sua empresa. Aí, caminhando nesse sentido, nós temos aí o quarto item, que são os relatórios de contas a pagar e contas a receber. Fundamental e importante. Aqui, a princípio, é ter ali registrado tudo que eu tenho para pagar. São dois relatórios. Um é o de contas a pagar e o outro relatório é o contas a receber. Tanto um quanto o outro, eu preciso registrar tudo que eu tenho no de a pagar, tudo que eu tenho a pagar, mesmo que não vença nesse mês, que vença daqui 2 meses, daqui 3 meses, mas eu preciso ter uma posição de quanto eu devo para terceiros, né? Então, esses terceiros são fornecedores, às vezes empréstimos que eu tenho que pagar. É quanto que eu tenho de compromisso a quitar com terceiros. E registrando quanto que eu tenho em dezembro, quanto que eu tenho lá em janeiro, em fevereiro, né? Para eu ter uma posição mês a mês de quanto vence essas obrigações e também o total, né? Eu sei que, vamos supor, se eu tenho contas a pagar até abril de 2020, qual é o montante que eu tenho, né? Se eu tivesse que quitar hoje, quanto seria esse valor? Então, isso tem que estar registrado nesse relatório de contas a pagar. E no contas a receber, a mesma coisa. Só que aí é aquilo que eu tenho para receber de clientes, seja de cheque pré-datado, seja de boletos a vencer, seja de cartão de crédito que ainda vai cair. Então, tudo que eu tenho para receber, seja via boleto, via cartão de crédito, via cheque pré-datado, precisa estar registrado ali para eu também ter uma noção muito precisa do que eu tenho de dinheiro para receber. E com isso saber se aquilo que eu tenho para receber, recebendo, vai ser suficiente para eu ir quitando aquilo que eu tenho a pagar. Então, esses dois relatórios, eles andam de mãos dadas. É importante para você entender a tua posição, comparar sempre os dois, né? Aquilo que eu tenho para pagar vai ser coberto por aquilo que eu tenho para receber, né? Então, é importante que eles sejam registrados mensalmente e tem o total geral para eu saber o montante que eu tenho a pagar e a receber. Então, isso é importante. E é importante, ainda falando desse relatório de contas a pagar e a receber, como eu falei no início, ali você vai registrar tudo, tudo. Mesmo aquele cliente que eu tenho a receber, que pode ser que ele não me pague.
Mas você vai registrar, porque pelo menos ali você vai ter registrado e saber o quanto você tem para receber. Agora, na hora que você for fazer o cruzamento, a análise entre aquilo que você tem a pagar e receber, aí você vai considerar só apenas aquilo que você tem certeza de receber, desprezando aqueles valores que você sabe que é quase impossível receber, porque senão você vai se iludir. Então, um exemplo, eu tenho 50 mil para pagar, mas eu tenho 120 mil para receber. Só que desses 120 mil, tem aí uns 70 mil que dificilmente eu vou receber, que são clientes complicados, são clientes que estão passando dificuldades, são clientes que não vão conseguir honrar no prazo, que depois eu vou ter que negociar esse recebimento. Então, não adianta você contar com esse dinheiro para pagar os compromissos que você sabe que certamente você vai ter que pagar, com um crédito que não vai entrar. É importante você saber que ele existe para você ter uma noção. Por isso que ele tem que estar lá no relatório de contas a receber, porque você precisa saber o quanto você tem para receber. Mas na hora de analisar, você precisa considerar aquilo, e aí você tem um histórico de cada cliente, você tem uma noção dos clientes que vão pagar, dos clientes que podem não pagar, ou daqueles que você tem quase que certeza de que não vão pagar, e aí você vai considerar só aquilo, de uma maneira realista, aquilo que de verdade vai entrar, que é para você se sentir confortável ou não, ou de repente já começar a correr atrás, tomar alguma medida para você resolver aquilo que vai faltar de entrada para pagar o que você tem de compromisso. Então, por isso que nessa análise você precisa considerar apenas aquilo que de verdade vai ser possível que entre, e não considerar aquilo que você sabe que é quase impossível entrar, porque aí você vai ter uma ilusão de que vai ter dinheiro para tudo, e depois vai faltar dinheiro, você vai ter que sair correndo atrás de dinheiro e pagar juros altos, o que não é interessante, ok? Então, nós já temos aí 4 relatórios: o orçamento geral, o orçamento de caixa, que é só considera o que entra no caixa e sai no caixa, o contas a receber e o contas a pagar, tá? Então, já temos aí 4 relatórios que precisam ser analisados no conjunto. Vamos, então, para o 5º relatório, que é o controle de estoque, que também todos os softwares comerciais têm controle de estoque, que é fundamental, é importante você ter um controle do que você tem em estoque, por vários motivos. Primeiro, para não sumir mercadoria do estoque. Segundo, para que você defina as políticas de compra. Porque muitas vezes, se você não tem um controle do estoque, você corre o grande risco de comprar aquilo que você não precisa comprar. Ou deixar de comprar aquilo que você precisa comprar. E aí faltar produto para você vender, por exemplo. E aí você deixa de vender porque não tem produto para vender, porque não comprou. E não comprou por quê? Porque você não sabia que tinha ou não tinha no estoque. E aí você, por não ter um controle efetivo do estoque, deixou de comprar, deixou de vender, consequentemente, deixou de entrar receita, deixou de entrar dinheiro. Então, o controle de estoque, ele é fundamental, né? Seja para você ter um controle efetivo para que daquilo que você tem de mercadoria para vender, para que não haja desvio no estoque, quanto para você definir a política de compras e comprar bem. O que é comprar bem? É comprar aquilo que é necessário e não comprar aquilo que é desnecessário. E aí, com isso, você evita custos, né? Porque se você compra e não era necessário, você desembolsou dinheiro, esse dinheiro vai fazer falta para outra coisa e essa mercadoria vai ficar parada no estoque, porque você não precisava comprar, porque tinha, comprou, vai ficar estoque a mais lá, o que não é interessante, né? Porque você está mexendo no teu fluxo de caixa, está mexendo no teu capital de giro. Ou você vai deixar de comprar e, consequentemente, deixar de vender. Então, ter o controle de estoque é fundamental. E, repetindo, todos esses softwares comerciais, eles têm essa função, eles têm o controle de estoque, tá? E isso é fundamental que o dono da empresa esteja atento, que o dono da empresa olhe isso com muita atenção, para que ele não tenha problemas financeiros
por não ter um controle de estoque adequado que mostre para ele aquilo que ele precisa tomar de decisões em relação à compra. Então, esse é o quinto ponto, né? Quinto relatório que a gente deve utilizar para relacionar com aqueles outros que a gente já mencionou, para a gente ter a situação financeira da nossa empresa na mão, né? Para a gente saber o que a gente faz, para tomar as decisões acertadas. Bom, dito isso, vamos para o sexto ponto, que é fundamental, que muitas vezes as empresas não se preocupam com isso, seja por falta de dinheiro, de recursos, ou porque não enxergam a importância disso, que é o capital de giro, né? É você ter uma visão muito clara do quanto você precisa ter de capital de giro, né? O que é o capital de giro? É o dinheiro que eu tenho à disposição da minha empresa para o quê? Para sustentar, para financiar, as minhas operações. Então, por exemplo, eu compro a prazo, mas também vendo a prazo. Ok, eu compro a prazo, eu vendo a prazo. Aí a pergunta é, o tempo que eu levo para receber bate com o tempo que eu levo para pagar? Muitas vezes não, né? Muitas vezes você tem o dinheiro para receber, você sabe que vai receber, mas você não vai receber a tempo desse dinheiro entrar para você poder quitar aquilo que você tem para pagar. Então, quando acontece isso, né, você tem compromissos que você precisa pagar e que você não pode deixar de pagar, porque senão vai gerar problemas comerciais com o fornecedor, vai gerar, às vezes, problema com o cliente, enfim, que você não pode deixar de honrar, que você tem que quitar, aí e o dinheiro não entrou, qual é a alternativa? Vou no mercado financeiro, vou buscar empréstimo. E aí, na hora que você faz isso, você está pagando juros, óbvio, natural, né? O banco não vai te emprestar um recurso sem que você pague por esse recurso, que são os juros. Pois bem, se você consegue manter um capital de giro, então, exemplo, vamos pensar, eu preciso ter 100 mil de capital de giro. Pode ser 50, pode ser 200, depende da realidade de cada empresa. Se eu consigo ter um capital de giro, no exemplo que a gente está explorando aqui, 100 mil, eu consigo ter lá no banco esses 100 mil sempre à disposição. Aí eu preciso de 20 mil porque eu tenho que pagar hoje um compromisso e não entrou. Eu tenho 100 mil lá. Eu não preciso ir no mercado financeiro buscar. Eu vou nesses 100 mil, saco os 20 mil e pago o compromisso, não é? E enquanto eu não uso, eu ainda aplico e estou ganhando um juros diário, por menor que ele seja, eu estou tendo alguma remuneração desse capital de giro. E quando eu preciso dele, eu não vou precisar ir no banco e pagar um empréstimo ou ter que retardar com o fornecedor e pagar juros por fornecedor, ter que um custo financeiro alto, porque eu me financio. Então, o capital, manter um capital de giro necessário para sustentar suas operações, que significa para financiar suas operações, e não depender que terceiros financiem, esses terceiros podem ser banco, podem ser fornecedores, é importante, porque você, além de receber os juros enquanto não está utilizando, você deixa de pagar um juros bem mais alto quando precisa recorrer a terceiros. Porque aí você se autofinancia. Isso é fundamental. É muito importante para quem consegue fazer. Por quê? Muitas vezes a gente vai fazer as contas quando você pega lá o resultado das suas operações, aquilo que você fatura, menos aquilo que você gasta, que você tem de custo.
ainda dá lucro, só pegando a parte operacional, né? Vamos lá, eu pego a minha receita menos as minhas despesas operacionais com pessoal, com material, com fornecedor, tal, dá lucro. Só que, então, eu tive um lucro. Teoricamente, esse lucro tinha que estar no meu caixa, tinha que estar à minha disposição. Mas eu tive despesas financeiras. Eu tive que buscar empréstimo. Então, às vezes, esse lucro operacional das minhas operações, da minha receita e despesas, que deveria estar na minha conta, vai para o banco porque eu fiz empréstimo, tenho que pagar juros. Então, às vezes, eu tive um lucro, um exemplo, de 20 mil, mas eu paguei, estou falando lucro operacional, das minhas operações, porque os juros bancários não faz parte da tua operação. O que faz parte da tua operação é o teu fornecedor, o teu empregado, teu aluguel, luz, é isso que faz parte da operação. Então, você teve um lucro operacional de 20 mil, mas você gastou 21 mil de juros no banco. Então, ou seja, aquele lucro que você teve de 20 mil foi corroído pelos juros bancários. Então, na verdade, você teve um prejuízo de 1.000, porque aqueles 20 mil de lucro operacional que você teve, você pagou 21 mil de custo financeiro, que são os juros. Moral da história, além de não ficar com os 20 mil, ainda ficou devendo 1.000, né? Mas por quê? Porque você não tem um capital de giro que sustente. Se você tivesse um capital de giro seu, você não teria esses 21 mil de custo. Concorda? Porque você ia usar o teu próprio dinheiro para sustentar o teu giro. Então, esses 20 mil do lucro operacional estaria na tua conta. Então, sempre que possível, manter um capital de giro é necessário. E o valor desse capital de giro, ele varia em função da realidade de cada empresa. Tem empresa que 20 mil de capital de giro resolve, tem empresa que 100 mil resolve, tem empresa que precisa ser 1 milhão, tem empresa que precisa ser 2 milhões. Então, não existe uma regra única para todo mundo, mas sim, cada um analisar a realidade da sua empresa e manter um capital de giro necessário para financiar aí as operações da sua empresa. Aquilo que eu estava falando, você pode fazer isso num controle em papel, num livro de papel, você pode fazer isso numa planilha de Excel, por exemplo? Pode. Tudo isso que a gente falou aqui, você pode fazer numa planilha. No entanto, se você tem um sistema informatizado, esses controles, além de serem mais efetivos, de serem mais assertivos, eles são mais fáceis de serem controlados, né? Eles tomam menos tempo, eles exigem menos da gente estando no sistema. Então, aquelas empresas que já têm sistema, explorar essas funcionalidades nos sistemas que têm. As empresas que não têm sistema, ou que têm um sistema que não está muito satisfeito com ele, a gente tem, na parceria que a gente está fazendo com a empresa que a gente utiliza o sistema dela, ela desenvolveu sistemas gerenciais para que as empresas utilizem para emissão de nota, para fazer o controle de orçamento, contas a pagar, contas a receber, estoque, e todos esses controles que a gente falou aqui. Então, aí a gente depois pode indicar e você adotar esse sistema para que você informatize esses controles, né? Porque quanto mais informatizado, maior é a segurança e maior é a rapidez e a agilidade que você vai ter em enxergar e analisar esses relatórios. Então, nós estamos na era da informática, é um caminho sem volta, né? Tanto para as empresas comerciais quanto para nós, empresas de contabilidade. Então, não tem como a gente não adotar esses sistemas para que a gente tenha efetivamente controles e possa, com segurança, tomar decisões. Então, nós estamos na era digital e não adianta lutar contra ela, porque ela veio para ficar e vai se aprofundar cada vez mais. A ideia aí é se aliar e, sobretudo, usufruir dos benefícios que ela nos traz.
E um deles é ter o controle desses relatórios que a gente está mencionando aqui, de uma maneira muito mais rápida e segura. Bom, para a gente, antes de finalizar a nossa conversa de hoje e falar o que nós vamos tratar no nosso próximo encontro, para daí a gente finalizar esse ciclo do assunto gestão financeira, então eu gostaria de, mais uma vez, ressaltar a importância de quem não assistiu, assistir as 2 áudios desse mesmo tema que a gente já fez nos meses anteriores, e aí analisar essa áudio de hoje, observando que você tendo esses relatórios, repetindo, orçamento geral, orçamento de caixa, contas a pagar, contas a receber, controle de estoque e controle de capital de giro, se você tem esses relatórios e compara um com o outro, você vai ter a situação financeira da sua empresa na sua mão e vai poder tomar decisões com antecedência para que você minimize possível custo financeiro ou até evite esses custos financeiros. Então, é só relacionar aquilo que você previu com aquilo que está acontecendo, que você vai registrar no fluxo de caixa, e diariamente comparando isso com contas a pagar e a receber, para você saber o que você tem ainda a pagar, a receber naquele período, e controlando o estoque para você saber também aquilo que você vai fazer de dinheiro com aquele estoque e quanto que você vai comprar, né? Definir a política de compra, para você não comprar errado e não, com isso, interferir no teu fluxo de caixa. Se você fizer a relação disso, você tem a situação financeira da sua empresa na mão. Então, na prática, usar esses relatórios como ferramenta de análise e tomada de decisão. Desde já, os clientes que têm esses relatórios, ou que começarem a organizar esses relatórios, que passem, então, a ter o orçamento, contas a pagar, receber, o fluxo de caixa, estoque, e na hora que for fazer essa análise, esse estudo, e tiver dificuldade de, na prática, executar isso, pode entrar em contato comigo, que eu terei imenso prazer em ajudá-los a fazer essa análise, a orientá-los a como fazer essa análise, né? Assessorando vocês a usarem isso e se beneficiarem do uso dessa análise. Então, aí, só à medida que vocês forem elaborando e realizando isso, à medida que forem tendo dificuldade nisso, entrar em contato, a gente marca um horário, sentamos juntos, conversamos, traz as informações, que eu ajudo vocês usarem isso na prática, né? Porque senão não adianta nada a gente ter discutido aqueles pontos anteriores e ficar na teoria. A gente precisa fazer com que isso, no dia a dia, surta efeito e nos ajude. Então, a ideia é essa, é usar esses relatórios para que no nosso dia a dia a gente possa analisar e tomar decisões seguras. Se você tiver dificuldade na hora de fazer isso, é só me dar um alô, a gente agenda, a gente conversa e a gente faz isso junto para que você possa usar isso e isso ser útil no dia a dia da tua gestão financeira na sua empresa. Bom, dito isso, eu quero anunciar que no próximo encontro, agora em dezembro, nós vamos abordar os índices financeiros. O que são os índices financeiros? São indicadores que mostram se minha situação está saudável ou não. Se a gente comparar quando a gente vai no médico fazer check-up, que ele pede lá uma série de exames, então o resultado do hemograma, o resultado do ultrassom, o resultado do exame de urina, eles são indicadores que o médico vai analisar, ler e analisar, para saber se você está bem de saúde ou se você precisa fazer algum tratamento. Esses índices financeiros, na gestão financeira, eles têm a mesma função. A gente vai ensinar como calcula, como ler
e como interpretar esses índices. Para quê? Ao interpretar esses índices da sua empresa, você saber se ela está saudável, se ela não está saudável, qual é o ponto que ela está vulnerável, e aí você, com isso, saber que atitudes você deve tomar para tornar a sua empresa saudável. Então, no nosso próximo encontro, para daí a gente finalizar esse ciclo de gestão financeira, a gente vai tratar desses índices, que são indicadores, que vão nos auxiliar no sentido de mostrar se está tudo bem ou se tem alguma coisa errada. E aí, a gente, vendo que tem alguma coisa errada, poder tomar uma atitude antes que seja tarde. Então, eles são fundamentais porque eles são sinais de alerta. Alerta para a gente ficar tranquilo, que está tudo certinho, tudo equilibrado, ou alerta no sentido, devemos nos preocupar com esse ponto, porque senão nós vamos ter problemas e aí a gente pode ter prejuízo em função disso, ok? Então, mais uma vez, agradeço a presença, a participação de todos. Lembrando que essa áudio está sendo gravada, vai ser juntamente com as outras disponibilizada no nosso site, para que possam assistir, ou aqueles que não puderam assistir, participar aqui presencialmente dessa áudio, possam assistir num outro momento e se beneficiar dessas dicas para que possa fazer uma gestão financeira eficaz nas suas empresas, ok? Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro agora em dezembro, onde a gente fecha esse ciclo do tema aí, gestão financeira. Um abraço a todos.